Olá, pessoal. Essa gravação é para o canal do professor Odair. E hoje eu tenho uma super convidada, Sheili Calef, que é educadora, especialista em comunicação e ativista focada na prevenção da violência sexual, na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Seus vídeos abordam os perigos online, como os criminosos operam e como os pais devem monitorar e orientar seus filhos. Eu a conheci olhando o seu treino e na camiseta estava uma defesa das crianças. E depois eu vi um vídeo em que você compara as ações na internet com o shopping, Uhum. tá? E gostaria que você contasse a sua inspiração e que momento deu start para que você começasse todas essas ações. Bom, eu comecei tudo isso quando, olha, fazem uns 12 anos, eu fui buscar esses dias meus vídeos mais antigos e eu achei de 12 anos atrás, mas eu sei, tem um que eu sei que eu fiz, que foi antes disso, mas eu não acho mais porque é no Facebook, o sistema de busca lá, imagina, são muitos anos de vídeo. Eu comecei a fazer vídeo porque eu ficava muito indignada com algumas coisas, eu morava sozinha em São Paulo, e eu queria debater aquilo com alguém e eu não tinha com quem conversar. Então eu comecei a fazer vídeo. E eu sofri violência sexual na infância, então sempre foi uma das coisas que me indignava eram notícias a esse respeito. Então eu comentava notícias de violência sexual e de violência online também. Me deixava muito indignada alguém denunciar uma coisa online e repetir a violência que tinha sido feita na própria denúncia, sabe? Estou denunciando alguém que postou uma imagem de uma mulher indevidamente. Daí eu posto a imagem da mulher indevidamente. Eu estou revitimizando ela mais uma vez. Uhum. Então eu comecei a falar disso por isso, de vontade de desabafar, e acredito que às vezes eu tenho um ponto de vista muito peculiar sobre as coisas, que eu acredito que vai contribuir com as pessoas. Então eu falei, vamos falar, se alguém escutar. E desculpe perguntar, mas você era muito pequena quando... Eu tinha 5 anos. Ai, meu Mas eu só Deus. fui entender isso adulta, fui trabalhar na terapia, né? Não é uma coisa que eu acho que a gente supera, mas é uma coisa com a qual você consegue conviver depois que você trabalha no trauma, né? E desculpe ter perguntado a idade, porque essa faixa etária e até os 14 anos, ainda estão um grande grupo dos abusos Exato. que elas sofrem. E eu, como professor, eu eu fiquei sabendo de diversas coisas que aconteciam com essa faixa etária. E como eu dou aula para todo mundo, desde quando elas chegam na escola, são nenês, Uhum. 5, 6 anos, né? E não sabem nada, elas não sabem nem o que está acontecendo. Claro, é isso. E, e eu fui ficando indignado, mas só que quando eu estava como professor, eu cheguei a trabalhar em 5 locais diferentes simultaneamente. É uma loucura, mas as coisas vão ficando dentro de mim, que eu vi em cada uma delas o rosto da minha filha, das minhas netas, e isso sempre me deixou assim extremamente incomodado, né? E Sheilin, como você se preparou para ter essa... Eu vi você nos vídeos, essa facilidade, esse jeito que você faz para se comunicar, como você fez para ocupar o espaço e como você fez para ocupar esse espaço de uma maneira tão digna ou tão peculiar como você mesmo disse. Acho que é não desistir. Que hoje eu acho que as pessoas elas começam a fazer, de repente ela decide que vai falar de um assunto na internet, né? E ela acredita que, sei lá, em um mês ela tem que ter 100.000 seguidores. Eu levei 12 anos para ter 600.000 seguidores e até, sei lá, 4 anos atrás tinha 30.000. Isso é muito relativo, é não desistir. Você só vai conseguir fazer uma coisa próspera no sentido de comunicação, não precisa, não estou falando do tema, se você gostar muito daquele tema, ao ponto de você falar mesmo quando ninguém quer ouvir, né. Eu tive um Sim. podcast durante 4 anos, a gente também contava histórias de mulheres, elas mandavam uma história, a gente contava como se tivesse acontecido com a gente. Ele ainda está no ar, chama Baseado em Fatos Surreais, mas não tem novos episódios, né, que eu saí para fazer outros projetos. Então você tem que gostar muito do assunto, e aí você consegue conversar horas, você consegue conversar dias, você consegue conversar anos sobre aquilo.
Infelizmente, meu assunto não acaba, né? Porque a violência, ela se transforma, ela ganha outras roupagens. A internet, a tecnologia trouxeram outras violências. Mas a minha preparação é gostar, então, muito do assunto, apesar de ser um assunto horrível, né? Um assunto se interessar muito, gostar nesse sentido, né? Querer ver isso mudar. E eu sou atriz de formação, né? A minha formação é direção de teatro. Eu sempre fui uma criança muito faladeira, que sempre gostou de artes. Então foi um caminho natural eu ir para o teatro. E aí no teatro é você falando, né? Em público o tempo todo. Não, eu vi sua performance assim, prende a atenção das pessoas, né? E cativa. Eu Aí achei já é por isso. tua conta e risco. Mas eu vi alguns dos seus vídeos. E quando você chega numa escola, aliás, como você fez para chegar numa escola e ocupar esse espaço e falar com os professores? Você chega a É, falar com os alunos também? muito, muito. Assim, Eu achava que se eu falasse com as famílias, elas iam falar com as crianças, mas eu descobri que não. Porque a violência online contra a criança e adolescente envolve a sexualidade, e sexualidade é um tabu. Como a criança não tem dinheiro, quando um criminoso encontra ela online, e ele encontra rápido, inclusive, ele vai tentar transformá-la em dinheiro, e para isso ele vai tentar conseguir fotos, vídeos de nudez. Então, para proteger crianças e adolescentes no mundo digital, você tem que falar sobre dignidade sexual, você tem que falar sobre fotos de gente nua, né, pornografia, dependendo da idade, você tem que explicar isso. Como as pessoas não conseguem explicar isso, elas não falam. Então, na verdade, não fui eu que fui, foram eles que me chamaram. Eles falaram: olha, eu preciso que você venha falar com os pais aqui na escola. Na verdade, a primeira pessoa que me contratou para falar sobre esse assunto da violência online foi uma empresa que produz comida para cachorro. Eles têm 400, uma frota de 400 caminhoneiros, e esses caminhoneiros já são treinados pela empresa a denunciar a violência nas estradas contra crianças. Sempre que eles veem uma criança numa situação de exploração sexual, né? Porque a gente tem muito essa. Todo mundo já viu essa imagem no Brasil, até em filme, ou de uma criança na estrada sendo explorada sexualmente. Então, eles já tinham essa política na empresa de treinar os funcionários que estão na estrada para denunciar esse tipo de crime, né? Eles participam de um programa chamado Na Mão Certa, que é então, veja que legal, né? Às vezes a gente acha, a gente não faz ideia do tipo de coisa que as pessoas têm. E aí eles queriam treinar esses funcionários também para proteger suas próprias famílias, proteger seus filhos em casa, já que a violência estava entrando no online. Então foi uma empresa particular a primeira que me convidou para falar desse assunto para os seus funcionários homens que estão na estrada e que estão vivendo essa dificuldade do online dentro de casa também. Depois, escolas começaram a me chamar, instituições, SESI, SENAC, SESC, institutos, uhum. prefeituras, rede de proteção à infância. E até essa empresa, ela fica numa cidade do interior de São Paulo, eles chamaram toda a rede de proteção à infância, eles são muito próximos, assim. Foi muito legal. Então tem muita gente bacana. E quando eles veem o perigo, eles já querem se proteger, né? Tem muita gente que vê e fala, tô vendo isso aqui na escola, tô vendo cyberbullying na escola, tô vendo criança se cortar, se autolesionar, tô vendo criança triste, criança com bulimia, anorexia. Isso tudo está sendo muito impulsionado pelas redes sociais. Então, os professores, no geral, são os que me recomendam para ir para alguma escola, porque eles acompanham meu conteúdo e eles veem no dia a dia o sofrimento das crianças e adolescentes. Eles estão em sofrimento, né? São É, muitas violências. Desafios, enfim, é uma lista. eu faço parte desse grupo que vê e fica angustiado. É isso, o professor ele fica, o que que eu faço? Porque são coisas novas, onde é que eu denuncio isso? Será que é melhor eu falar com o pai? Mas às vezes a criança está sofrendo em casa, então eu falo com a mãe, eu falo com o conselho tutelar, é difícil para o professor também. Uhum. Não, eu por diversas vezes eu fui até a casa dos alunos, porque nas áreas periféricas, né, as informações quando chegam lá é porque já faz muito tempo que está correndo e as informações chegam desencontradas, a gente percebia o sofrimento, a gente olhava e via nos olhos deles. O primeiro caso que eu fui até a casa do aluno, ele tinha 12 anos e não foi violência sexual que ele sofreu, mas era uma violência diária, porque o padrasto batia na mãe.
Ele não dormia, com medo que machucasse a mãe, e um dia ele pulou nas costas do padrasto segurando uma faca. Meu Deus. 12 anos. O menino miudinho. E na escola a cobrança. Outro que aparecia constantemente machucado, e o pessoal cobrava, ele é muito violento, ele é agressivo. Eu, como sou professor de educação física, eu vejo ali, eles querem participar da minha aula, eles querem saber qual vai ser a aula do dia, professor, que você fez hoje pra gente. Graças a Deus, as minhas aulas eram bem assim. Ninguém sabia exatamente o que acontecia na aula. Tinha um universo, girava em torno do universo, mas sempre tinha alguma coisa nova. E como uma criança que chega machucada às segundas-feiras, vive caindo da bicicleta, cai da bicicleta todos os dias, Sim. tá? Então foi indo essas histórias, Shelly. Eu agora estou vendo você aqui e eu queria saber de você assim, tem diferença entre as reações das crianças das escolas da periferia em relação às escolas das crianças de uma escola particular que tem um poder econômico, social, Diferença em quê? na resposta que eles dão para quando você leva? Eu geralmente, com criança, vamos falar, eu dou uma atividade para criança de 6 a 12 sobre os perigos no digital, adolescentes de 13 a 18 e adultos e professores. Para as crianças é mais uma atividade, porque não adianta palestra com criança pequena, tem desenho e tal. Todas estão nas redes, não importa se a criança está na periferia ou se ela está. Todas têm acesso a celular. No Brasil é muito comum a gente dar celular para criança com 6 anos de idade, mesmo nenhuma rede sendo recomendada para essa idade, todas as redes são recomendadas. Instagram e TikTok é acima de 16, WhatsApp é acima de 12, mas é muito comum que as crianças tenham acesso ao WhatsApp e a joguinhos, mesmo que elas não tenham rede social, mas muitas têm. Então a gente é muito precoce. E como esses ambientes são adultizados, porque eles não são para a idade delas, elas veem um monte de coisa. Então elas veem pornografia, elas veem extrema violência, elas veem produtos ilegais, elas veem muita comparação. Então todas sofrem igual. Mas existem algumas diferenças, eu acho, no jeito que elas assimilam o que eu vou falar. As crianças de famílias que têm menos poder aquisitivo, as crianças mais pobres, elas escutam mais o que eu tenho, elas são mais respeitosas em relação aos professores. As famílias, as crianças com maior poder aquisitivo, eu estou fazendo uma generalização, gente, mas é o que eu tenho vivido. Claro que não é em todas as escolas, mas no geral, elas respeitam menos um convidado que vai falar de um assunto. Tanto que as professoras, esse ano eu fui em algumas escolas já particulares e algumas públicas, as professoras me pediram na escola particular, por favor, porque eles não nos escutam. Os professores homens, eles escutam, mas as mulheres, eles não escutam. Eu acho que os meninos, principalmente os meninos com maior poder aquisitivo, eles ficam mais tempo online, eles acabam acessando jogos mais violentos e entrando na tal da machosfera, que são esses grupos de ódio que falam mal de mulher, né? Apesar de que ele não precisa entrar num grupo de ódio. Se ele está no TikTok, ele tem muito desse conteúdo de ódio às mulheres, que fala que as mulheres são menores, que as mulheres são burras, que as mulheres não sei o quê. Então eles começam a ignorar as professoras. Como eu sou mulher, eles também têm uma postura, às vezes, comigo mais, como eu vou dizer, menos educada mesmo, sabe? Então eu sinto em relação a mim, me parece que as crianças com maior poder aquisitivo assimilam menos o que eu vou levar para elas, porque elas têm mais dificuldade de prestar atenção. Eu acredito, pela minha experiência empírica, que as crianças com menor poder aquisitivo estão mais bem cuidadas nesse sentido. Então, você fala, elas escutam, elas entenderam. Outras vezes elas não escutam. Então, mas depende bastante da instituição. O que está acontecendo mesmo é que todas as crianças estão muito sozinhas. Então, elas estão muito carentes. Elas falam com qualquer um no celular. Eu perguntei para umas crianças outro dia, numa aula, foram 60 crianças, 2 turmas de 30, os meninos vieram me mostrar que eles tinham recebido imagem de pênis de adulto no WhatsApp, eles só têm acesso ao WhatsApp. Era a turma de 6 a 12, né? E outro recebeu a solicitação de mandar nudes para alguém. Eu duvido que os pais façam a menor ideia de que isso está acontecendo. Já numa escola de maior poder aquisitivo, os meninos estavam falando de Epstein e a professora me falou que eles estão viciados em pornografia, meninos com 11 anos de idade. Inclusive, desculpe, Imagina, não, eu só ia dizer que são situações que todos estão sofrendo algum tipo de violência ou estão à mercê de sofrer violência, tem pouca orientação, ficam muito sozinhos nos aparelhos, seja no WhatsApp ou nas redes sociais, ou em jogos, ou em Roblox, ou seja lá o que for.
mas é um conteúdo diferente que cada um acaba acessando, na minha visão. E você tocou num ponto porque eu lembrei que recentemente uma escola de classe média alta, aqui em São Paulo, eles formaram um grupo de WhatsApp para determinar quem eram as meninas estupráveis da escola. Eu conversei com pais dessa escola, soube dessa notícia também, mas depois eu descobri que não foi bem isso. Você vê como Uhum. a internet hoje ela é muito perniciosa. A mídia Porque divulgou, não né? era, a mídia divulgou, tanto que eu fiz a reação ao vídeo de um jornal. Eu não sou uma pessoa que sai correndo para fazer conteúdo em cima do que sai. Um monte de gente, você não vai comentar isso, não vai comentar isso. Não vou, porque eu espero a investigação acontecer. Mas como Uhum. eu tinha saído num veículo bem conhecido, eu reagi ao vídeo do veículo. E aí uma pessoa da escola entrou em contato comigo. E olha que eu já tinha confirmado com pais da escola, que também não sabiam a verdade. O grupo não tinha esse nome, não eram as meninas mais estupráveis da escola, mas tinha conteúdo de lista, tinha coisas sobre o Epstein, tinha coisas sobre estuprar, tinha mesmo. Esse só não era um nome. Mas esse nome, você vê como isso leva a instituição, os alunos para um outro patamar de violência, porque foi isso que chocou todo mundo, né? Se fosse só um grupo de meninos falando coisas, poderia chocar, mas não tanto. E até onde eu soube, a escola fez uma ótima ação em relação a isso. E isso que é importante. Vai acontecer, porque eles estão lá sozinhos na internet. Vai acontecer coisa ruim. Tem muita gente ruim na internet. Agora, como que a gente vai agir em relação a isso? Então, a escola conversou com as famílias, conversou com eles, fez ação. Eles fizeram tipo, reformularam o jeito de ver a questão das redes sociais e do digital dentro da escola, e isso foi muito positivo. Não foi positivo existir o grupo, mas nessa escola que eu dei aula, algumas escolas, mas que eram meninos de 11 anos, e que era uma escola também de classe média alta, de São Paulo, porque classe média alta em São Paulo é mais dinheiro ainda do que no interior, os meninos estavam fazendo brincadeira de Epstein com 11 anos. Eu tive que parar a atividade para explicar quem foi esse criminoso que morreu na cadeia. Eles não faziam a menor ideia. E eu duvido que os pais saibam que eles estão conversando sobre isso. Essa que é a doideira, entendeu? Essas coisas chegam neles como brincadeira. Eles fazem piada de Hitler, piada com nazis. Não sei se dá para falar para o seu canal no YouTube. A gente tem um problema muito sério. 9 em cada 10 instituições onde eu vou tem questões com o nazismo. Tá muito comum entre adolescentes. E é assim, é uma figurinha de Hitler, é uma suástica não sei o quê. Aí depois eles são expulsos e não sabem por quê. Isso chega para eles como meme, como gracinha, e não é, isso é crime, né? Qualquer apologia é crime no nosso país. Eu perguntei porque eu fui associando ao que você foi dizendo e teve outros casos da menina ser atraída e sofrer Estupro estupro coletivo. Sabia coletivo. que existem 3 por dia, em média, no país, de estupros coletivos, muitos praticados por jovens e adolescentes? É que a gente acaba ficando sabendo só de alguns. É muito comum a violência sexual, ela está muito disseminada, ela sempre foi muito grande no nosso país. A gente tem 68 milhões de adultos que já sofreram violência sexual, 32 em cada 100, 38 em cada 100, 32 em cada 100. E com a internet, saiu uma pesquisa no ano passado que 54 em cada 100 jovens, adolescentes conectados já sofreram violência sexual online. Então o negócio está 54 em cada 100, é muita gente. E dele ser uma vítima para ele virar um agressor é muito rápido, porque é como se a violência nos ambientes digitais fosse uma coisa comum, fosse parte deles. E é parte deles, porque sem a intriga, as redes sociais não existem. Tem que haver intriga. São elas que criam a polarização extrema. Porque se a gente não brigar, a gente não passa lá tempo. Você pode ver, você gasta muito tempo brigando na internet, muito mais do que elogiando uma coisa que você gostou. Porque esse sentimento de raiva, ele mantém a pessoa presa mais tempo. Eles sabem e por isso eles ficam disparando coisas que vão deixar a pessoa com raiva, que vão fazer ela. E aí essa intriga, essa raiva, esse xingamento, isso tudo vai ficando corriqueiro, né? A gente está se acostumando com absurdos. E isso, né, que você falou, eu pesquisei, e há algum tempo eu tenho a informação, de acordo com o IPEA, eles dizem que nem 10% do que acontece é notificado. Então esse número pode ser extremamente maior. E chega a Pode. dizer que pode chegar a 1 a cada 30 segundos de abusos que ocorrem. De acordo com o Anuário de Segurança Pública, a gente tem 10 mulheres estupradas por hora, 6 têm até 14 anos, inclui bebês, 2 são engravidadas à força,
E a cada dia a gente tem 45 partos em meninas de até 14 anos no Brasil. Isso são as que sobreviveram à gestação, as que não interromperam, né? E as que sobreviveram à violência, porque o que acontece muitas vezes nos interiores do Brasil, quando a menina engravida, geralmente é do pai, do tio ou do avô, que são os maiores violentadores, para que ela, quando eles percebem que ela engravidou, porque geralmente é na primeira menstruação, ela nem chegou a menstruar, né? Ela ovulou e já engravidou. Como eles sabem que eles vão ser presos, eles matam a menina, somem com ela, entendeu? Então ela tem que passar por essa sobrevivência, ela tem que ter a criança, porque eles não vão denunciar um membro da família, isso é fato, eles não vão para denunciar. Então é super. E ainda assim, a gente é uma vergonha. Como é que eu tenho 45 partos em menina de até 14 anos que foi violentada por dia? É um negócio assim. Isso é dado oficial, isso é o que é registrado. A gente é um fiasco. Nós somos um país, um fiasco em proteger a infância. Olha, E assim, não, e somente 3% dos municípios têm um hospital com a especialidade para atender esses casos. E mesmo assim, nós ficamos sabendo que o Vila Nova Cachoeirinha sofre pra caramba para poder atender. O antigo Pérola Baito, que agora é o Hospital da Mulher, o ano passado, algumas mulheres que procuraram tiveram que recorrer a outros estados, porque não conseguiram atendimento. Já foram registrados casos de funcionários que se recusam a atender, porque eles alegam motivos pessoais, religiosos e tudo mais. Mas os funcionários que estão nesses locais, eles deveriam receber um treinamento e formação. existe a lei, o problema é que o acesso à lei é muito difícil, porque a própria pessoa nem sabe que a lei existe, sabe? Geralmente quem vai descobrir uma gestação avançada é uma menina, muitas vezes até com algum grau de neurodivergência, no interiorzão do país, é um negócio muito complexo, muito complexo. Mas independente da situação, de interromper a gestação ou não, ela não poderia ter sido abusada, essa que é a questão, a gente não pode ficar discutindo apenas o que fazer depois que ela já foi abusada. A gente tem que discutir para que ela não seja, né? A gente tem que fazer algo para que ela não seja. Igual você falou que vai falar de feminicídio no canal, e não me interessa se o cara que matou vai ficar 20 anos preso ou vai ter prisão perpétua. Não me interessa, eu não quero que ele mate a mulher. E eu achei muito interessante que você falou, na mão certa, são 400 motoristas que estão nas ruas, que têm família, têm casa, e eles, com o treinamento que receberam, eles não vão praticar a violência dentro de casa. E olha que nós temos quase 80% dos casos ocorrem dentro de casa. Claro, Esses homens foram esse educados e projeto, ele treinados. nem é só nessa empresa, ele é um projeto nacional da Childhood Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que trabalha em relação à violência sexual aqui no nosso território, e são várias empresas que fazem, que fazem parte do Na Mão Certa. Várias empresas que têm frota de caminhão, né? Não, eu achei isso, saber disso, para você ver, eu sou professor há quase 50 anos, eu não sabia que existia esse programa. Não, e é um programa nacional, é muito legal, e ele deve estar com uns 20 anos já. Nossa, É porque é muito específico, né? É pro caminhoneiro que tá na empresa, que faz parte do programa. nossa. Não, mas as informações que eles têm, o treinamento que eles têm, caberia em diversos lugares. É lógico, com certeza. E, Shelly, vamos lá. Qual você considera ser o maior obstáculo cultural para a erradicação da violência sexual? Para acabar com a violência sexual, eu usava essa palavra erradicação, ela é muito difícil, né? É O para nosso acabar, por obstáculo fim nisso. cultural, eu vou começar falando em relação às redes, porque as pessoas usam hoje o digital para aliciar as crianças, né, para conquistar as crianças, para maltratar, para violentar sexualmente, é que os adultos estão viciados nas redes sociais, então eles não entendem que elas são perigosas. Então, começa daí, eles não entendem que tem um perigo, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar o dado, eu tenho que mostrar caso para eles entenderem que é perigoso. Então, o vício em rede social do adulto faz com que ele não proteja a criança ou adolescente que está sob a tutela dele ali. Agora, a violência sexual como um todo, ela vai ter múltiplos fatores culturais. Primeiro, como a gente está falando, ó, violência sexual no nosso país ela é imensa, mas 60% são crianças. Então, quem mais é estuprado é criança, menina, e homens quando são meninos, geralmente por pai, avô, tio, padrasto. Então, dá para a gente deduzir só desses dados que existe uma ideia de
propriedade em relação às crianças, que é a mesma ideia de propriedade em relação às mulheres. A violência sexual contra crianças está muito linkada ao feminicídio. Um homem que mata a mulher, geralmente o argumento dele, né, é que ela não poderia ter largado ele, não pode namorar outra pessoa, não pode, né? Hoje eu vi uma notícia de um cara que pegou. O que ele fez com a ex-mulher, gente? É cada dia uma notícia pior, né? Mas ele pegou. A ex-mulher estava fazendo academia, ele entrou com o carro na academia. Porque ela emagreceu, porque ela estava mais bonita, ele culpou o treinador dela, você, professor de educação. Ele entrou com o carro na academia da ex-mulher, que ele nem estava junto, entendeu? Por quê? Porque ele entende que ele é dono dela, que ela não pode fazer nada que ele não queira ou que ele ache incorreto. Então, isso é o que a gente chama do patriarcado e do machismo. O homem achar que a vontade dele é mais importante do que a vontade dela. Ou que o sentimento dele de tristeza, de rejeição, é mais importante do que a vida dela. Essa é uma coisa, é até uma frase muito falada no feminismo que eu gosto muito, é uma coisa assim, os homens têm medo de que a gente ria deles e nós temos medo que eles nos matem, né? Então o homem, ele não suporta, ela tem que se subjugar. E do mesmo jeito que ele faz isso com a mulher, ele faz com a filha. Eu coordeno um grupo de 5.000 pessoas que sofreram violência sexual, e essas pessoas, a maioria violentada pelo pai, o pai dizia assim, você é minha filha, eu vou fazer o que eu quiser. Sou eu que pago a sua comida, sou eu que te dou roupa, você vai fazer o que eu quiser. Então é quase como se a criança ou a esposa fossem objetos dentro da casa que pertencem àquele homem. Por isso que a origem dessa cultural é a origem de achar que o homem é mais relevante ou mais importante, ou que o que ele quer é mandatório, tem que imperar dentro da casa a vontade do masculino. É isso que mata as mulheres, que fere as crianças, violenta elas. Para mim, isso é central na discussão. Até o nosso mito, né, de que a mulher veio do homem, os mitos religiosos que falam isso, como se ela fosse feita de uma partezinha do cara. Toda a história que destrói a autonomia da mulher está contribuindo para a violência. Você falou da religião, eu prefiro acreditar mais em Lilith. Eu nem entro em. Não, se fosse. Não, porque mas tem isso, né? A religião diz que foi Eva que deu a maçã. Tipo assim, tudo tenta colocar que a mulher é que tem um problema. Hoje a gente tem uma onda no mundo de dizer que as mulheres não devem votar, que o voto tinha que ser por família, respeitando a vontade do homem. Então é um retrocesso assim. E fora vários mitos de que o homem seria mais racional, a mulher mais emocional, né? Então tem uma teoria que fala, né, que os homens são mais racionais, estão ligados ao progresso, às cidades, a mulher mais emocionais, ligadas à emoção e à natureza. Então, elas quase como se a mulher fosse mais selvagem. E isso nunca se concretiza na realidade. É só a gente ver na internet aqueles compilados de quando termina um jogo e os homens ficam com raiva porque o time deles perdeu e eles batem no televisor e quebram as coisas da casa. Eu nunca vi uma mulher, porque o time dela perdeu, pelo motivo que for, quebrando a casa inteira. E você tem inúmeros vídeos assim do mundo inteiro, de homens perdendo a paciência e quebrando coisas, né? Que controle emocional é esse? Cadê a razão toda que as pessoas falam, né? A verdade é que não existe nenhuma diferença cognitiva. Isso é uma construção social que vai justificando a violência. Aliás, ser homem e ser mulher é uma construção social. Assim, porque sim, que vem a partir de marcadores biológicos, mas é construído socialmente, claro, é construído socialmente, que a mulher tem que isso, o homem tem que aquilo. Então, sempre que a gente vai reproduzindo isso, a gente tem hoje, teve uma pesquisa que saiu no ano passado das Serenas, que chama-se Violência contra Meninas na Escola, e mostra que as meninas sofrem muita violência de gênero mesmo, né? Os meninos chamam delas de vagabundas, os professores relatando que já viram meninos chamando dentro de sala de aula a menina de vagabunda. Vocês veem que é diferente você dizer que ela é burra, por exemplo, que ela também diz, você é burro, não é um marcador de gênero. Então é muito complicado. A violência sexual é cultural, não só no nosso país, no mundo. É como se ela fizesse parte, assim, tanto que ela não diminui, pelo contrário, ela está aumentando com os universos digitais. E você me fez lembrar agora de uma leitura que eu fiz há pouco tempo, e que para se atrair trabalhadores na Idade Média, trabalhadores jovens com uma força de produção, digamos assim, foi institucionalizada os prostíbulos municipais, estaduais, do próprio governo. E
A igreja apoiava, porque os prostíbulos eram organizados e eles pagavam impostos. E essas sociedades, eles praticamente incentivaram e disseram, aqui no nosso município, os estupros, os ataques sexuais feitos para as mulheres não vai ser punido. E os prostíbulos progrediram, eles acharam que era uma fonte de renda, atraiu os jovens, os homens, falaram, olha, aqui vai ter prostíbulo financiado pelo governo, só vamos pagar uma taxa. Aqui, se você agredir sexualmente uma mulher, Não tudo dá. bem, não vai ter punição. E isso terminou porque teve uma epidemia de sífilis que ficou incontrolável. Se não fosse, alguns autores colocam que não, eles resolveram que isso era pecado, era uma coisa que eles deviam fazer. Não, na verdade foi uma epidemia de sífilis que se generalizou, França, Itália e tudo mais, e os caras falaram, opa, temos que parar com isso aqui. Eu desconheço esses dados, mas se Sim. você levar ao pé da letra essa história, são as mulheres sendo comercializadas como coisas, né, benefícios, o que é um absurdo, né, por que a gente tem que ser um benefício? Não faz sentido, não tem Sim. lógica. Mas muita gente ainda reproduz isso quase que inconscientemente, se não prestar atenção, acaba reproduzindo essas violências simbólicas, psicológicas. Tanto é que na Revolução Francesa, as mulheres foram para a luta com tudo que tinha, a população participou, as mulheres participaram, lutaram tanto quanto os homens. Quando a Revolução resolveu ir para o Congresso, os populares irem para o Congresso, eles entraram no Congresso e do lado direito, que é bem direita e esquerda, eles encontraram o grupo dos ricos, os poderosos que já tinham o governo, estavam do lado direito. Os homens artesãos, camponeses, ocuparam o lado esquerdo. Aí a esquerda e a direita têm esse simbolismo naquela época. As mulheres que lutaram, elas tentaram entrar no Congresso também. Elas foram expulsas. E algumas delas que lideraram grupos e tudo mais, continuaram protestando. Algumas delas foram assassinadas. Revolução Francesa. Depois dessa ação, assim, a gente vai vendo que colocar a mulher, subjugá-la, vem acontecendo e com apoio, muitas vezes, da igreja, vamos dizer muitas vezes porque não foram todas, junto com o Estado, o poder institucionalizado apoiava isso. E você falou uma coisa a respeito do voto que é dado, deve ser dado, agora tem gente dizendo que é o teu Peter Thiel, que é o grande divulgador disso, voto é da família e o homem decide. E recentemente, um apoiador de um dos candidatos, pré-candidatos à presidência, um grande apoiador que aparece direto nas mídias, milhões de seguidores, disse que mulher vota mal, mulher não sabe votar. A mulher que sabe votar é aquela que obedece ao marido. E essas coisas são, assim, inimagináveis. E acho que para poder finalizar, isso não tem lastro nenhum na realidade, né? Todo mundo sabe que as mulheres são muito organizadas, lidam muito bem com dinheiro, sabem votar muito bem. É totalmente o oposto. E quando você pega mulheres na direção de empresas, mulheres na direção de cidades, mulheres como presidentas, como prefeitas, todos os números são muito bons. Então isso não se sustenta enquanto historinha, né? O tal da narrativa que fala, mas na prática não se sustenta. Até porque a maioria dos lares brasileiros é sustentado também por mulheres. Sim, 52% são sustentados por mulheres. E se forem nas periferias, esse número aumenta para 60%, para 70%, para 80%, e se forem mulheres negras, esse número chega a 90%. Então você vai dizer que essa mulher não tem condição, é completamente absurdo. Veja a sua fala, veja os seus vídeos, e nós vamos ver a distância que existe, né? E, bom, tô vendo que você me deu 40 minutos. Shelly, eu vou ler a sua poesia. Ah, Eu fiz a ótimo. É porque poesia eu para ela, tenho gente. daqui a pouco eu tô com correria. Essa aqui é para Shelly Calef. Toda vez que faço isso, eu peço perdão para Castro Alves. Vamos lá. Uma voz que ecoa na escuridão, trazendo luz e coragem no mundo com aflição. Para proteger as mulheres e os pequenos, ela estende as mãos, como um escudo de amor. E nos caminhos digitais, onde o perigo estreita,
espreita, ela nos desperta para a consciência, exigindo cuidado, respeito, prudência, para que a segurança seja lei perfeita. Mulher de garra, de fibra e fé, que inspira e transforma o seu caminhar, nós te saudamos por tudo que é e que sua força continue a nos inspirar. Muito obrigada, que fofura! Eu fiz pensando nos trabalhos que eu vi. E eu fico muito encantado de saber que sou seu vizinho e eu espero que outras pessoas, outras mulheres e que aconteça de os homens também darem essas entrevistas, seus depoimentos, assim como esses 400 caminhoneiros que andam fazendo esse tipo de coisa. Shelly, muito obrigado, participar do Feminicídio Nunca Mais.